Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um GFcast. Estamos aqui, Marcos Ferri e eu, para falarmos hoje sobre planejamento financeiro, o seu conteúdo semanal de desenvolvimento pessoal e empresarial. E hoje é um assunto assim extremamente importante, né? Muita coisa, muita novidade nesse assunto. Marcos, bom dia. Muito bom dia, Gilmárcio. Muito bom dia a você que está aqui com a gente. Vocês viram que esse mês todo nós falamos sobre planejamento e a gente fecha o mês exatamente com o planejamento que eu considero o mais importante deles e, lógico, faz parte de um todo como planejamento financeiro. Planejamento financeiro é quando a gente está falando do nosso resultado, é o dinheiro no bolso. Então, quando você pensa no resultado, você está pensando no planejamento financeiro. Eu falo que você faz todos os outros planejamentos só para uma coisa, para ver o seu resultado financeiro Exato, espetacular. exatamente. Não adianta, não adianta você fazer planejamento de marketing, não adianta fazer planejamento de vendas, planejamento de produtos, se não vender e entrar o dinheiro. E Não aí, entrou o dinheiro, é, não adianta. aí eu vou até um pouquinho mais além, né? Quando a gente fala de vender, entrar dinheiro, excelente, mas como eu faço essa venda para que não só entre o dinheiro, mas que eu não tenha que gastar todo ele e sobre dinheiro no meu bolso? Ué, na realidade, tem que sobrar o quê? Lucro. Lucro, Lucro. lucro. Quando a gente fala de rentabilidade, é exatamente isso que a gente está falando, lucro. Eu vejo, eu não sei, eu tenho alguns problemas. Não vou nem falar problema, não, porque tem hora que dá vontade de falar problema aqui. Porque eu tenho alguns problemas. O pessoal fala assim, porque o empresário teve lucro, porque tal empresa teve lucro. Você monta uma empresa para quê? É exatamente isso. A minha pergunta hoje para o brasileiro, eu queria entender do brasileiro, tá? Qualquer brasileiro, você MEI, tá? Eu falo assim, ó, o MEI que está ali, O ele, MEI é uma empresa. ele está desempregado, resolve montar dentro da casa dele para produzir bolo, produzir um doce. Para que ele monta aquela MEI? Se não é para produzir lucro, para ele Exatamente. ganhar dinheiro. Você precisa de lucro. Então eu já quero começar o podcast assim, ó. Hoje já querendo desconstruir uma coisa. O empresário, ele vive sim de lucro. Sem dúvida. Não tem. Ah, o lucro é abusivo. O que é um lucro abusivo? Abusivo é se você usar algo fora dos valores. Você não Aí eu demonstrar valor considero e abuso. cobrar. É. Não, pensando em valores mesmo. Ah, se eu estou sendo antiético, isso é abusivo. Tá, Se eu... mas você ser antiético, não um lucro, um Então, lucro. aí entra um ponto, né? Hoje tem muita ideologia voltada a isso e nós não vamos entrar nesse ponto. Sim, não Então, vamos a entrar em gente tira a ideologia. parte da ideologia, isso tem muito a ver, né? Quando o pessoal Sim, fala, ah, o empresário isso, o empresário aquilo. Todos nós que trabalhamos, ah, eu trabalho CLT, eu trabalho autônomo, eu trabalho com empresa, eu sou empresário. Todos nós trabalhamos para a gente ter dinheiro, líquido e certo. e é o seu lucro. E para que a gente tem dinheiro? Para a gente sobreviver, para a gente conquistar os nossos sonhos e tudo mais. Qual é a maneira que eu vou fazer isso? Algumas pessoas resolvem trabalhar para alguém. Então, ele é um empregado, ele é um Um CLT, colaborador. um colaborador, né? Ah, eu resolvi trabalhar sozinho. Que ele Então, está ele é um vendendo. O autônomo. colaborador ele está vendendo O o tempo tempo dele, dele, o conhecimento ele é o dele. empresário de si mesmo. Ele é o empresário de si mesmo. É exatamente esse ponto que eu ia chegar. É exatamente isso. A maneira como você escolhe que você vai fazer isso vai ter um nome. O empresário é aquele que é dono de uma empresa para poder receber o dinheiro. Então, o lucro faz parte desse processo, líquido e certo. Quando a gente fala de lucro, aí entra o ponto mais importante. Um empregado, né, que é CLT e tudo mais,
o que acontece com ele? Ele vai pensar apenas nele, pessoa. Então, eu troco o meu tempo por um dinheiro e esse dinheiro eu vou usar na minha vida pessoal. A maneira que ele usa isso é É dele. dele. É ele quem resolve. Cada um usa o Ah, dinheiro do eu jeito que quero quer. comprar um carro, ele vai trabalhar esse dinheiro para ele poder comprar esse carro e assim por diante. O empresário, ele tem que ter um pouquinho diferente. Ele tem que pensar nele como pessoa e nele como empresa. Quando a gente pensa em empresa, é como se fosse uma outra pessoa, separada. São duas pessoas completamente diferentes. Exatamente. Porque a empresa tem uma vida própria. E dentro da empresa, eu tenho colaboradores, eu tenho parceiros, eu tenho várias coisas que dependem do resultado da empresa. Então, quando a gente fala do lucro, a gente está falando da pessoa física, mas a própria empresa, ela também precisa ter esse lucro para ela poder crescer, para ela conseguir se desenvolver. Eu quero ter mais um colaborador, eu quero ter mais 5 colaboradores. É com o dinheiro desse lucro aqui que ela vai se preparar para esse investimento. É, é bem, é bem Bem tranquilo, simples. bem simples. Então, lucro, rentabilidade é extremamente importante em qualquer empresa. Exato. Então, se você é MEI, se você é microempresário, pequeno empresário, médio empresário ou grande empresário, Ou até mesmo autônomo. ou autônomo, o seu objetivo final é ter lucro com a sua empresa. Então, o lucro não é o problema. Se a pessoa pagou aquele valor que você pediu, você conseguiu demonstrar o valor, entregou o produto de forma ética, de forma um bom produto, se você ganhou 200, 300 ou 50% a mais de lucro, perfeito. Aí vai ser o quê? O seu planejamento financeiro. Sim. Poxa, eu me estruturei para que o meu produto ou meu serviço me dê mais do que um outro faz isso. Eu estou sendo antiético? Não. Não. Eu simplesmente estou vendendo o valor de uma forma diferente. A minha proposta de valor com que eu entrego é diferente da do outro. Entra Isso aquele não é exemplo, errado. entra o exemplo do nosso episódio de proposta de valores. Perfeito. É exatamente isso. Quando nós falamos em confecções. Sim, Você tem uma confecção em massa ou você tem o quê? Uma confecção única. exatamente. Poxa, a minha estratégia é vender em escala, então a minha margem de lucro por peça é pequenininha. Não, a minha estratégia é vender personalização, então a minha margem de lucro é bem maior, porque aqui eu vou vender muitas peças, aqui eu vou vender menos, muito menos peças. Então, são estratégias diferentes. Mas você está enganando. Não, se eu estou entregando esse valor e se eu estou mostrando para ele que isso realmente é importante e ele aceita, o meu cliente fala, não, é isso que eu quero, não existe enganação nenhuma. Se você faz uma proposta de valor, se você entrega esse valor, você entrega essa percepção ao seu cliente, pronto. Você não está enganando ninguém, De jeito nenhum. não está sendo abusivo. Então, essa é a primeira desconstrução que eu gostaria de fazer assim, ó, Essencial. essencial para nós Essencial. começarmos a falar sobre o quê? Planejamento financeiro. Sim. Nosso público aqui é de empresários. Todos nós falamos de negócios. Então, se eu já entendi que o meu negócio existe para dar lucro para mim, isso já está ótimo, excelente. Quando a gente vai fazer o planejamento financeiro, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Eu estou aqui para ter lucro, para ganhar com isso. Ótimo, excelente. Como eu vou fazer isso? Aí entra o planejamento. Aí a gente vai entrar realmente no planejamento. Aí vamos começar a planejar para que nós consigamos lá no final do ano, já que nós temos uma data, eu falo que é uma data fiscal, né? É um símbolo para dizer que virou. Dia 31, dia 1º de janeiro, vida nova, ano novo. Não, é só o dia seguinte ao dia 31. Mas nós temos esse símbolo para podermos
fechar ciclos. Exatamente. Né? E aí o ciclo nosso, então, é do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Exatamente. Então, quando a gente passa a enxergar ciclos, fica muito mais fácil para a gente planejar. Vocês perceberam que ao longo do mês, né, em todos os nossos GIFcast, a gente foi falando assim, ó, tá na época de fazer planejamento, tá na época de fazer planejamento, tá na época de fazer planejamento. É justamente pensando em abertura e fechamento de ciclos. Uhum. A gente está fechando o ciclo de 2023 e a gente já começa a pensar como que a gente vai fazer a abertura do ciclo de 2024 até chegar no final dele para fechar o ciclo, só que com os objetivos que a gente quer, que é o quê? Lucro. Eu quero que a minha empresa tenha crescido, eu quero que a minha empresa tenha feito isso, aquilo. Eu, pessoalmente, quero ter tido tanto, eu quero que o meu Prolabore seja aumentado, eu quero que a minha empresa me pague dividendos. Eu tenho um sonho que eu desejo realizar, eu quero ajudar a sociedade, eu quero fazer A, B, C, Z para que eu possa realizar isso na minha vida pessoal, eu tenho que tirar um Prolabore da minha empresa. Sim. Prolabore e dividendos, né? E dividendos. Tem as duas situações. Então, aí, para que eu possa fazer todas essas realizações aí por qualquer ideologia, você precisa ter o quê? Esse lucro. Sim. Então, vamos começar, então, algumas definições. A gente sempre começa nosso podcast com algumas definições, né? Isso. Vamos pensar, então, planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro de uma empresa? Antes até da gente falar do planejamento financeiro, tem uma dificuldade que eu vejo com muitos empresários que chegam lá no Instituto. O pessoal chega lá, não estou conseguindo ver o dinheiro da empresa, não estou conseguindo ver o dinheiro da empresa. O que a gente percebe é que não existe separação da pessoa física da pessoa jurídica. Poxa, mas eu não tenho CNPJ, eu sou autônomo. Não importa. Para você ter um resultado diferenciado, você precisa entender que uma coisa é a sua empresa, mesmo que você seja autônomo, veja como uma empresa, e outra coisa é você, pessoa física. Começa por aí, fazendo a separação. E aí, mas eu tenho que pagar, eu pego todo o dinheiro que eu ganho aqui no que eu faço para a empresa para poder pagar as minhas coisas. Começa a fazer um controle financeiro, é outra coisa que eu vejo que o pessoal, a maioria, não faz. Começa a fazer um controle para te mostrar onde você está gastando o seu dinheiro. Quando você tirar dinheiro que é para você, coloca lá como Prolabore. Começa a fazer isso e depois no final do mês olha os resultados. Quanto que eu paguei de despesas fixas? Quanto que eu paguei de despesas variáveis? Quanto que eu tirei de Prolabore? Isso é um dado extremamente importante e Prolabore entra na continha das despesas fixas, tá? Quanto que eu separei para investimento na empresa? Esses números estão lá no controle. Você precisa fazer as anotações para você ter esses indicadores. Com esses indicadores em mãos, você começa a pensar no que você vai fazer depois. Então, na hora que você vai fazer o planejamento, você tem que olhar primeiro para tudo isso. Quer começar a fazer planejamento financeiro para ter resultados diferentes? Começa a controlar e organizar a sua empresa pensando em números, indicadores. Começa exatamente por aí. Então, separar PF, PJ... Essencial. Primeira coisa. Como que a gente pode começar? Então, uma dica, vamos dar algumas dicas para os empresários que, principalmente MEIs, pequenos empresários, têm essa dificuldade. Quais dicas que a gente pode dar para eles separar o PJ do PF? Primeira coisa, ache uma maneira de fazer essas anotações. A minha indicação é você começando com uma planilha de Excel. Mas eu não entendo de Excel e tudo mais. Anota no papel, não importa. Caderno. Começa a anotar. Depois, você junta tudo isso daí para poder ter o resultado do mês. Ali, você vai começar a perceber onde está indo o dinheiro. Mas eu ainda continuo fazendo do mesmo jeito.
Tá, só que quando você faz as anotações, você começa a entender para onde está indo o dinheiro. Tudo que você tirar para coisas de casa, eu estou pagando, estou tirando dinheiro da empresa e estou pagando a minha conta de energia de casa. Eu estou tirando dinheiro da empresa e pagando a conta de água, de telefone lá de casa, para ir no supermercado. Tudo isso daí, quando você anotar, você põe no seu controle da empresa como se fosse prolabore para você. Nesse ponto, a gente está começando a dividir as coisas. Poxa, mas eu paguei a conta de água da empresa, eu paguei a conta de luz da empresa, eu paguei a conta de telefone da empresa, o combustível, porque eu trabalho de carro para poder visitar cliente. Então, tudo isso são despesas da empresa. Quando você começa a definir dessa forma, você já está fazendo essa divisão. Pessoa física é tudo no Prolabore. Na empresa, a gente começa a distinguir algumas coisas onde está indo o dinheiro. Essas despesas todas que eu fui falando, na verdade, ela tem uma divisão, tem custos e tem despesas. Custos variáveis, despesas fixas. Quando a gente pensa em despesa fixa, poxa, quer dizer que eu não tenho despesa fixa, é tudo igual. Não é igual. Cada mês a conta de luz é diferente, o valor. Mas todos os meses você vai pagar a água, você Exatamente. vai pagar a luz, você vai pagar telefone. Exato. E essa é a característica de despesa fixa. Se você vendeu ou não vendeu, essa é uma despesa que está lá. Então, Por isso que a gente chama de fixa. É porque ela está lá independente da sua venda. se você vende ou não, vai ter que pagar um determinado valor. Exatamente. Esse é o conceito da O despesa valor fixa. varia, mas a despesa está lá. Agora, vou até usar um exemplo de Gilmárcio. Vou fazer uma aplicação de, como é que chama? Toxina Toxina botulínica. botulínica. Poxa, se ele fez, ele Ele teve que gasta. ter esse custo. Se ele não fez, ele não teve esse custo. Mas está no meu estoque. Mas você só tem o estoque se você estiver fazendo venda. Então, é uma despesa que a gente chama de variável ou custo variável, justamente por causa disso, que ele depende da venda. Eu tinha um estoque de 10 flaconetes, alguma coisa assim. 10 frascos. 10 frascos. Se eu não vendi, eu Ele não vou continua precisar lá. comprar mais, porque eu vou continuar com os 10 lá. Eu vendi os 10, eu tenho que comprar mais 10. Percebe? O custo, ele entra dessa forma. Então, esses são variáveis. Por que é importante eu diferenciar um do outro? Quando a gente começa, e a gente está falando de alguns conceitos, Planejamento. né? Quando eu sei o que eu entendo que é custo variável e eu tiro do meu faturamento, eu vou chegar num determinado valor que a gente chama de margem de contribuição. A margem de contribuição é um indicador poderosíssimo. Ali a gente consegue perceber duas coisas. Uma delas é, eu estou negociando bem com o meu fornecedor? Porque se eu estou fazendo aqui a meu custo variável, o fornecedor é um custo variável. Então, minha margem de contribuição diminuiu. Quer dizer que eu estou gastando mais. Ou então, uma segunda coisa que a gente percebe, a minha precificação está correta? Porque de repente, assim, eu estou pagando bem pra caramba, minha negociação com o fornecedor está muito boa, mas eu estou precificando errado, eu estou cobrando menos do que deveria. Aí é o problema. Então a margem de contribuição ela mostra esses dois elementos para gente. Qual desses dois é? Aí a gente entra no detalhe para perceber. Que na realidade, para quem, por exemplo, para quem trabalha no serviço, é sua hora, principalmente em clínicas, é o que nós chamamos de hora clínica, né? É você pegar todos os valores fixos, todas as suas despesas e ver por quantas horas até É um você pouquinho antes ainda. Antes ainda? É um pouquinho antes ainda da hora clínica. Você imagina assim, na clínica eu tenho um faturamento de 100 e aí com todos os produtos que eu gasto, sei lá, sobrou 80. Estou dando um chute aqui, Sim. tá? Sobrou 80. Então, essa é a margem de contribuição. Quando eu tiro as despesas fixas, esse é o lucro, que a gente chama, né, o lucro antes do investimento. Certo. Que tem gente que chama de lucro bruto, mas eu ainda gosto de chamar o lucro bruto depois do investimento. Tirando ainda o investimento. Então, a sua hora clínica seria mais esse lucro antes do investimento. Antes do investimento.
É Que porque é tirar todos os custos e as despesas. na realidade, a gente pega para a hora clínica, a gente faz até o quê? A gente pega, tira tudo que a gente usa com o serviço. Então, tira Uhum, toda essa parte variável. certo. Toda a parte fixa, então, ó, eu vou, esse mês, água, luz, telefone, tudo, eu tenho que pagar R$ 1.000. Uhum, Tá, só que eu posso atender no máximo 40 pessoas por semana. certo. Então você vai ter aí 140, 180, 160 atendimentos por mês. Então Uhum. você divide a sua despesa pelo número de atendimentos. Então isso é o mínimo que você pode cobrar por sessão. É Se o- você cobrar menos do que isso, você já tem prejuízo Uhum. assim, ó, direto. Você percebeu assim que você já pegou um outro elemento muito importante para todos, né? É o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Quanto eu preciso faturar para eu ficar no 0 a 0? No 0 a 0. É isso aí. Então, para ele chegar na hora clínica, ele olhou o ponto de equilíbrio. É um outro conceito extremamente importante para qualquer empresário. Poxa, para eu pagar todos os meus custos, todas as minhas despesas e ficar aqui no 0 a 0, eu preciso faturar 100, 200, 300. Vai depender de cada empresa. Cada empresa, cada tipo de produto, cada tipo de serviço. Então, é analisar e entender a sua realidade para poder chegar nesse ponto de equilíbrio. Essa é a sua meta mínima. E entendendo que Prolabore é uma despesa fixa, tá? Então, quando eu falo de despesa, o Prolabore está envolvido aqui, não os dividendos. Os dividendos é só depois que a gente chega no lucro líquido, lá no lucro Lá, final. lá em dezembro, dia 30 de dezembro, Não quase. necessariamente, porque assim, depende muito da empresa. Tem empresas que fazem a divisão só no fechamento do ano. Tem algumas que fazem mensais, tem outras que fazem semestrais. Depende muito da Da empresa, de empresa, como ela coloca isso. de como que ela vai É, organizar essa parte. empresas menores têm uma tendência em fazer em menos tempo. Uhum. Ah, é uma pequena empresa e tem 2 sócios. Já Então, vai dividindo ali. cada um tem o seu prolabore pela função que exerce dentro da empresa e depois sobrou 100. Vamos pegar e vamos dividir isso aqui 50-50, já que a gente tem 50% de cada um na Cada um empresa. na empresa. Ah, não, mas um tem 60 e o outro tem 40. Então, nos dividendos, 60 para um, 40 para o outro. Então, qual que é a diferença, né? E aí mais um conceito, né? Mais dois conceitos, na verdade, de prolabore e dividendos. Prolabore é como se fosse o salário do empresário que trabalha na empresa. Mas por que salário? Porque tem empresários, tem sociedades, vamos dizer assim, que um dos sócios trabalha e o outro é só investidor. Uhum. Aquele que trabalha, ele ganha pelo trabalho. Esse é o prolabore. Aquele que só investe, ele recebe dividendos pelo que ele tem de participação na empresa. É É a diferente. divisão do lucro, vamos dizer assim, o dividendos. Dividendo seria o que sobrou, o lucro. Lucro líquido, o que a gente vai fazer com ele? O que vai Vamos fazer com ele? dividir para os Dividir para os sócios. sócios. Aí cada um recebe conforme a sua participação na empresa. E aí entra aquela questão também aí entra aquele assim, você está na função de empresário ou você está na parte operacional. O Prolabore você paga Enquanto o você está no operacional. operacional. Então, quando você pensa assim, o Prolabore é o seu operacional. Você é um funcionário da empresa. Então, quanto que você Se não vai fosse receber? você, se tivesse um colaborador fazendo o que você está fazendo, quanto que você pagaria para ele? E é aí que é o detalhe. O seu Prolabore, e aí vale para aquelas pequenas e microempresas, MEI. Se você não estiver na empresa, você não trabalha na empresa, quanto que você pagaria para ele? Você pagaria para exercer essa função? É a mesma coisa que você está tirando na empresa? É a mesma coisa que você tira, porque esse é o seu salário. E aí você vê muitos empresários, nossa, minha empresa não dá lucro. E a hora que você faz o acompanhamento, o que acontece? A sua empresa é extremamente lucrativa. Só que você é um chupinha. Você que gasta demais. Você que não igualou o seu padrão para o seu funcionário. Você sabe que lá no Instituto é muito engraçado que alguns empresários, na hora que eles começam a olhar o controle financeiro, e eles começam a falar assim,
Nossa, mas eu tirei tudo isso da empresa. Eles não tinham nem noção de quanto eles tiravam da empresa. E assim, ó, e não é pouco, tá? É. Normalmente, quando você monta a empresa, você tem um padrão de vida. Uhum. Quando você monta a empresa, você quer continuar com o padrão de vida e ela não te dá o mesmo Prolabore. E aí você acaba fazendo o quê? Você tira o Prolabore para manter o seu padrão de vida e você acaba Você sabe que eu tenho diminuindo. pego até um pouco diferente. Ah, O pessoal monta a empresa porque ele quer ganhar dinheiro e tal. É aquela questão do sonho. do sonho. Então, assim, poxa, porque eu sou agora empresário, eu posso sair desse meu padrão aqui para esse outro aqui. Que eu E sou ele empresário, já sai na frente. antes do lucro vir. Como se diz? Essa é uma das situações da falta Ele de queima a planejamento. largada. Exatamente. Da falta de planejamento financeiro que geram quebradeiras. É por isso que a maior parte das empresas quebram entre 13 e 5 anos. Sim. É o principal objetivo. Outro ponto que eu vejo muito acontecendo é que o pessoal pega todo o dinheiro que tem, todo, para abrir a empresa. E aí esquece de outros dois conceitos extremamente importantes: capital de giro e capital de fluxo de caixa. O que é um e o que é o outro? Bom, capital de giro é aquela. Se fosse uma pessoa física, seria o que a gente chama de reserva de emergência. Lembra da pandemia, né? O que aconteceu? Ah, você não pode fazer mais nada, tudo, fecha tudo, então. Só que as despesas continuaram, né? Ninguém tirou IPTU, IPVA, Exatamente. água, luz, telefone, continuou Pô, tudo e aí? pagando. Mas como é que eu vou fazer? Eu tenho que vender, tal, não sei o que mais. Mas você não pode trabalhar, não, tá Mas tudo você não fechado. pode. Exatamente. Então, o que acontece? É um dinheiro que você deixa, lógico, dinheiro, quando a gente fala de deixar numa empresa, não é parado, tá? Sempre aplicado. Dinheiro Multinegócio, parado é multimercado. perda de dinheiro. Multimercado, de preferência. É um dinheiro que você tem lá aplicado, tal, só que ele está reservado para quê? Para essas situações emergenciais. Qual que é a sugestão que a gente costuma dar? Entenda quais são as suas despesas fixas e tenha mais ou menos 6 vezes isso. Por quê? Porque se eu tenho 6 vezes isso, quer dizer que eu consigo suprimir todas as minhas dificuldades, pagando as minhas despesas durante 6 meses. Durante 6 meses é o tempo mais do que adequado para eu saber o que eu vou fazer, para começar a ter faturamento de novo. Para você ter um novo rumo, Exatamente. ajustar a rota. Usando a pandemia de exemplo de novo, a gente não percebeu que mais ou menos um mês o pessoal já estava começando a se virar? Ah, vou vender pelo WhatsApp, eu vou usar a entrega do iFood, isso, aquilo, não sei o que mais. Já se Começou reorganizou. a se reorganizar. Então, eu peguei um mês lá do meu capital de giro para poder suprir todas as despesas fixas que eu tinha durante aquele mês, até eu entender, e depois eu comecei a ter faturamento novamente. Poxa, mas foi menor do que as minhas despesas. Então, eu continuo pegando lá até que ele chegou no patamar adequado. Aí já começou a igualar para algumas Exatamente. empresas. E aí o que você faz? Você repõe novamente aquele capital de giro. Então, capital de giro é como se fosse uma reserva de emergência. A famosa reserva técnica. Precisa ter, a empresa precisa ter isso. Bom, e capital de fluxo de caixa? Capital de fluxo de caixa é aquele capital que a gente precisa para poder funcionar. Então, por exemplo, tem que pagar uma conta hoje. Gilmárcio precisa comprar os frascos da toxina botulínica para poder fazer os tratamentos. Então, ele tem que comprar isso daqui, ele tem uma condição de pagamento, e só que ele fez a venda do procedimento, teve o procedimento, e o cliente ou a cliente vai pagar isso em X vezes. Então, tudo isso daqui já é um tempo para você gastar dinheiro com a matéria-prima. Para quem é indústria, isso faz muito mais sentido, até você terminar de receber. Então, quanto tempo é isso e quanto de dinheiro eu preciso para suportar esse período? Esse é o capital de fluxo de caixa. Por quê? Ah, eu tenho que pagar a conta de energia, eu preciso pagar funcionário, eu preciso pagar o fornecedor. Então, tudo isso daqui, eu entro nesse capital de fluxo de caixa enquanto eu estou recebendo do cliente até finalizar o pagamento dele.
Até você organizar tudo. Exatamente. Dependendo do produto ou serviço, você se prepara para um mês, se você se prepara para 6 meses, para 10 meses. Aí você vai organizando como que você vai fazer essa parte. Exatamente. Imagina, por exemplo, uma indústria que vende grandes equipamentos. Então, ele vai comprar matéria-prima, tudo que ele precisa para poder montar o equipamento, e aí, quando ele fez a venda, ele vai receber ainda em 10 vezes. Então, de repente, é um ano inteiro, 2 anos, para ele pagar terminar de aquela receber tudo que ele tem relacionado àquele produto. Então, o capital de fluxo de caixa dele tem que ser suficiente para ele suportar esse período, vamos supor que sejam 12 meses, né? Durante esses 12 meses, para ele não ter dificuldades financeiras e continuar funcionando. Então ele tem que ter um planejamento para fazer essa parte, porque são planejamentos, então vamos falar assim, distintos, separados. Você tem o de fluxo de caixa, você tem o de vendas, até e o de, como se diz, e o financeiro propriamente que está ocorrendo. Vamos lá, né? Eu gosto de dizer que o financeiro é a finalização do planejamento total da empresa. Por quê? Porque para você montar o planejamento financeiro, você precisa olhar como que as minhas vendas serão. Eu estou me planejando para fazer tanto de faturamento com essas minhas vendas. Só que para ter esse tanto de vendas aqui, eu preciso gastar tanto com fornecedor, preciso gastar tanto com despesas, tanto com custos, tal, não sei o que mais. Então você vai colocando tudo isso no planejamento financeiro, baseado no que você está planejando vender. Depois disso daí, você começa a pensar em outros investimentos. Poxa, eu preciso fazer manutenção do equipamento na minha indústria para que a máquina não quebre. Então, quando eu vou fazer isso? Então, eu já me preparo para esse tipo de investimento. Eu vou precisar contratar mais um colaborador quando eu chegar nesse patamar de faturamento, que seja, por exemplo, de vendas e tudo mais. Então, para eu contratar um colaborador, quanto eu vou gastar para que ele esteja funcional? Então, eu preciso, de repente, se é um escritório, eu preciso comprar uma mesa, eu preciso comprar cadeira, eu preciso comprar computador, isso, aquilo outro, sem contar o próprio salário dele, que vai aumentar a minha despesa fixa. E tudo aí eu que já você me precisa fazer para poder ter para isso acontecer. Para acontecer. Quando eu chegar nesse patamar, falando de indústrias novamente, né, eu preciso ter uma nova linha de produção. Então, vou ter que comprar equipamento X, um robô para isso, não sei o que mais, isso e aquilo. Então, quanto que eu vou ter de investimento aqui? Então, eu já vou começando a preparar esse investimento aqui. E aí vamos pensando nessa parte da indústria, também vale para o MEI. Sem dúvida. Por exemplo, assim, pensando, vamos tirar ela da indústria e colocar naquela senhora que começou a fazer bolo. Hoje ela está fazendo bolo na casa dela, ela compra farinha por quilo, açúcar por quilo. Vai lá no mercado, compra 1 quilo de farinha para fazer um bolo, vender e voltar e comprar outro quilo de farinha para fazer outro bolo. Aí o que acontece? A batedeira dela, aquela batedeira doméstica, caseira, ou até mesmo na mão, está funcionando tranquilo. Sim. Aí ela começa a ter clientes. Só que ao invés de vender 2 bolos na semana, ela começou a vender 5, 6, 10, 15 bolos. 15 bolos na semana. Aquilo ali, à mão, se ela fizer no manual, o braço dela não vai aguentar um ano. Então ela já começa... aguentar um mês. Ela já vai começar... Ela começou a bater 15 bolos lá, ela já está assim, eu vou comprar uma batedeira. Exatamente. Aí eu tenho que pensar o quê? Num forno diferente. Então, e aí ela compra o forno do meu fogão lá, eu consigo fazer um bolo de cada vez, mas eu tenho que entregar tantos. Dá tempo de fazer? Quantas horas por dia você vai trabalhar? E aí às vezes você vai precisar investir, você vai comprar, só que esse custo também vai mudar. E aí a hora que você muda esse custo, o seu preço, ele acompanhou? Você tem duas coisas aí, né? A questão primeira é o investimento. Eu sei que eu estou melhorando as minhas vendas, então eu vou ter que investir em algumas coisas. Sim. E, aliás, é uma outra coisa de conceito também que a gente já fala. Agora,
ao mesmo tempo que eu tive um investimento, de repente um novo forno, uma batedeira e tudo mais, eu tenho um aumento de custo também, um aumento de despesa também. Então, o quanto isso vai impactar depois, né? Se hoje eu gasto R$ 1.000 para pagar as minhas despesas e custos, quanto que eu vou pagar amanhã, né? Depois que eu tiver com uma batedeira, depois que eu tiver com 2, 3 fornos, em vez de ser forno a gás, vai ser forno elétrico. Quanto que isso vai aumentar? De repente vai para 2, vai para 3 mil? Hoje eu estou gastando lá de conta de energia X, mas eu estou batendo no manual. Sim. Estou lá no manual. Aí eu ligo a Eu gasto batedeira. R$ 200 por mês de energia. Aí você liga a batedeira. Passou para 250, em vez de comprar 300. o forno a gás, eu comprei um forno elétrico. Aí de repente vem R$ 500 de energia. Nossa, mas por que veio tudo isso? Mas eu não tinha planejado isso. O dinheiro não vai fechar o mês. Exatamente. E aí, eu vendi mais e não fechou o mês. E aí vem o ponto que você chamou a atenção. Pô, será que eu incluí tudo isso daqui na minha precificação? Levei isso em consideração? Isso é muito importante no seu planejamento financeiro. Essencial. Quando você pensa em crescimento, e aí até semana passada eu comecei um spoiler, eu falo que foi isso aconteceu comigo um pouco antes da pandemia, quando eu pensei no crescimento. Uhum. Eu tive que rever todos os preços de todos os produtos, porque ao momento que nós ampliamos a nossa clínica, nós tivemos o quê? Nós ampliamos a clínica, aumentamos o número de atendimentos e tivemos prejuízo. E aí todo mundo fala, mas como você aumenta? Eu quase dobrei o número de atendimentos e acabei com prejuízo. Aí você senta e eu falo assim, eu sou muito adepto, até eu tenho pré e pós-pandemia. Eu tenho o Gilmárcio pré-pandemia, empresário, e o Gilmárcio pós-pandemia. Eu falo que a pandemia pelo menos me deu tempo para estudar. Ótimo. Essa foi uma parte boa, pensando assim, focar na questão empresarial. Por quê? A hora que eu ampliei, eu observei isso. Olha, eu aumentei, mas eu não pensei que eu ia aumentar o quê? Gasto com ar-condicionado. Coloquei mais 2 ar-condicionados, a conta de energia vai ficar o quê? Igual. Ai, tu é burro, né, Gilmárcio? Gilmárcio do céu. Eu falo, tem hora que eu olho pro espelho assim, eu falo assim, Gilmárcio, mas tu é um burro. Você não pensou isso antes? Não se denigra, põe como aprendizado. Pô, ainda bem que eu aprendi isso agora, a partir de agora não vai acontecer mais. É isso daí. E aí, eu sempre brinco assim, que tem hora que eu olho no espelho e falo assim, mas por que você não pensou isso antes? Mas aí você fala assim, que bom que você viu e aprendeu com erro e, por favor, seu burro, não repita. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, não repita o erro. Então já aproveita a dica para também não ter esse momento de sofrimento. A gente estava falando, né, que eu falei de mais um conceito, né? O que é? Eu já falei de custo, já falei de despesa, né? E investimento. Poxa, mas as 3 coisas não são dinheiro saindo da empresa? Na teoria, sim. Na prática, não. Só que cada tipo de coisa, ela significa uma coisa diferente, né? Óbvio, né? Óbvio. Mas, então, despesa, a gente entendeu que são aquelas coisas fixas, a gente sempre tem que pagar independente da venda. Custos são aqueles variáveis que dependem da venda. E investimento? Bom, por que a gente não vai chamar, por exemplo, uma troca de um equipamento, uma compra de um equipamento novo e tudo mais, como, por exemplo, despesa ou de custo? Porque esse é o tipo de valor, é o tipo de dinheiro que está saindo da empresa, mas que ele vai trazer para você um retorno. Então, se você está comprando uma máquina nova, um equipamento novo, você está investindo esse dinheiro ali, mas ele vai te trazer um retorno financeiro depois. Se você pôs uma máquina para ele produzir mais. Para produzir mais. E ele também vai durar por mais tempo, né? Vamos dizer assim também. Não necessariamente, mas normalmente sim. Normalmente, eu penso muito assim, quando eu penso no investimento. Eu estou investindo em marketing.
É um investimento. É um Por que que eu investimento. estou investindo em marketing? Porque eu vou aportar um dinheiro ali esperando um Ele vai ter um retorno retorno. desse valor. Então, ele Exatamente. não tem A uma duração característica do investimento é justamente a questão do retorno. do retorno. Ah, eu comprei um carro. É despesa, é custo ou é investimento? Depende. Depende da situação que você olha. Então, por exemplo, eu comprei um carro porque eu queria um carro novo. Então, isso é Uma despesa despesa, que porque gera custo. é, é- vamos dizer assim, ele é um pouco dos dois. É. É, ele é uma É, despesa mas porque você tem inicialmente, esse dinheiro aí é uma despesa. Você não foi tem. lá, gastou, pum. Aí nossa, eu quero uma Ferrari. É uma É. bela de uma Agora, despesa. não, eu comprei esse carro porque eu preciso que o meu vendedor esteja presente lá no meu cliente o tempo todo. Então, ele serve para a locomoção do meu vendedor. Então, aí ele já passou em ser investimento. Aí ele já Por ele mais vai que ele vai depreciar, tal e tudo mais, ele continua sendo investimento. Por quê? Porque a visita do meu cliente lá vai me gerar vendas. Do por meu mais que ele vendedor, né? tenha, Não, por não mais do que ele cliente. tenha, você vai ter custos com ele, você vai ter a Sim, sim, despesa sim. dele, É, mas ele entra como se fosse um investimento, é. porque ele retorna dinheiro para a empresa. Quando eu comprei o carro, ele vai aparecer no meu controle financeiro como investimento. O combustível, a troca de óleo, manutenção e tudo mais, é tudo, eu, pelo menos nesse caso de venda e tudo mais, eu considero como custo Um custo variável. variável. Por quê? Porque isso daí vai depender da venda. Dependendo Se o meu vendedor andou mais, vai ter. A gente na espera um teoria, retorno, na teoria, se o né? vendedor é bom, Exatamente, o retorno com vendas. se o vendedor foi bem treinado, se o vendedor tá bem disposto, quanto mais ele andar, mais ele Isso, vende. Então, seria um exatamente. custo variável. Exatamente. Bom, perceberam que a gente foi falando de alguns conceitos aqui, né, para poder entender mais. Como é que eu começo? Por onde? Momento de Primeira partida. coisa é decisão. Eu quero entender como minha empresa funciona de verdade, financeiramente falando. Começa a fazer um controle financeiro. Você separa o que é seu e o que é da empresa. Independente se tem CNPJ ou não, se tem conta separada ou não, mas no controle separado. Quando você colocar lá, coloca os indicadores. Esses indicadores é que vai mostrar para você se está no caminho certo ou não. Então, minha margem de contribuição, como é que ela está indo, né, do mesmo período do ano passado para esse mesmo período desse ano? Como é que ela está indo do mês passado para esse mês? E a gente consegue ir avaliando como é que está o andamento da nossa empresa. Começou a fazer as anotações, decidiu, começou a fazer as anotações e começou a entender o que significam esses números aí, você está preparado para fazer planejamento. E aí sim, o que é o planejamento? Se eu entendo como é que a minha empresa funciona, financeiramente falando, eu vou colocar isso daí planejando o ano que vem. Planejando daqui 5 anos, daqui 10 anos e tudo mais. E aí eu vou colocando esses valores todos, quando a gente fala de dinheiro, né, lá para o ano que vem. E aí você vai pensar, primeira coisa, eu falo assim, separou PJPF, planilhou, quer seja no papel ou no computador, alguma coisa assim, e aí você começar a entender quais são os seus gastos, realmente suas despesas, quais são os seus gastos, isso no dia a dia. E aí, o que você pensa para o mês que vem? Já para esse ano. Como que você pode melhorar tanto a sua despesa fixa quanto a sua despesa variável? Sim. Como que você vai fazer para você O poder planejamento de marketing e vendas está conectado com a parte do faturamento. Mas essa é a parte que a gente vai olhar aqui no planejamento financeiro. Meus custos e minhas despesas. Como é que eu posso fazer para melhorar isso? Que não, Melhorar significa diminuir nesse caso. Vendas a gente fala em melhorar e aumentar. Nesse caso é diminuir. A gente fala muito de gestão pública, né? Que ela tem que ser o quê? Tem que ser uma máquina mais enxuta, Perfeito. mais eficaz, tem que ser, como se diz, tem que atender os propósitos da pessoa. Exatamente. A mesma coisa vale para sua empresa.
Exatamente a mesma É coisa. a mesma coisa. Superávit primário. Primeira coisa, o pessoal fala tanto, não, porque tem que ter isso na empresa, no serviço público, tem que diminuir gastos, diminuir gastos, diminuir gastos. E você na sua empresa? É. Esse é um conceito um pouco mais amplo de economia, mas que cai perfeitamente aqui nesse caso. Na empresa, eu tenho que ter muito claro, né? E quando a gente está montando planejamento, é exatamente essa clareza que faz a diferença. O que que eu vou ganhar, o que que eu vou gastar Gastar. em termos de custos e despesas e quanto eu vou investir. Ah, mas tem que investir? Se você está pensando em crescer, transformar sua empresa em negócio, sim, Sim. sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala de investimento, o ROI dele, mais um termo, né? O retorno sobre o investimento, ele pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 5 anos, depende do tipo de investimento que você está fazendo. Então, eu estou fazendo uma inovação, vou fazer um aplicativo para minha empresa e por conta desse aplicativo vou gastar tanto com o desenvolvedor agora. Só que eu vou começar a vender isso daqui, e de repente ele vai demorar uns 2 anos Para para retornar. chegar e ter todo o retorno para mim. Mas isso está programado no Mas planejamento. você já tem claro isso. Exatamente. Para E você não sofrer depois. Nossa, mas eu tenho que pagar agora o desenvolvedor. Nossa, eu tenho que pagar não sei o que mais. Tenho que pagar a hospedagem do site. Tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. Só nesse exemplo você viu que tem várias coisas de custos, de despesas, mas que depois eu vou ter o retorno de tudo isso. você vai tendo retorno a médio e longo prazo, normalmente. Depende muito do que Muito você do vai que você vai fazer de fazer investimento. de investimento. Mas você está preparado, seja principalmente o médio e o longo prazo, você tem que estar preparado para suportar todo esse período. Que você vai desprender normalmente agora para Uhum, retornar aos poucos durante um período de tempo. sim. Então, E isso é o que a gente chama de investimento. e aí, e normalmente o seu investimento, acho que também uma outra questão do investimento, para diferenciar de despesas e custos, é que o investimento ele retorna. Ele retorna. Ele retorna. Essa para mim, É a essa principal principal característica. característica do investimento é que ele retorna para você. Uhum, Você faz um investimento pensando no quê? Olha, eu investi 100 mil, daqui 2 anos vão estar me pagando por mês, uhum. eu vou ter os 100 mil de Isso, novo isso com me os gerou juros X de de volta. volta. Tá? Então, isso ele te dá pelo menos esse É, retorno. Já uma porque, despesa já não tem esse porque, retorno. quando a gente fala de investimento, tem alguns que a gente tem o retorno propriamente dito. Se eu investir o meu dinheiro, pessoa física, numa empresa para fazer tal coisa, vai ter o retorno para mim. Então, esse é o retorno do investimento mesmo, que a gente Uhum. chama. Agora, tem investimento que a gente faz que é para colocar uma inovação. Sim. E essa inovação, ela não vai ser tão aparente com um retorno direto para a pessoa, alguma coisa assim, mas ela vai melhorar o faturamento da empresa, Que, que, como um no, todo. que no final das contas eu vou ter o dividendos e eu vou ter Sim, esse retorno sim, daquele não diretamente, especificamente daquele especificamente só daquele investimento, mas ele fez com que todo o alavancasse dividendo tudo. melhorasse, né? Então, toda a empresa melhorou, como um todo, né? A gente fala, usando bastante pleonasmo mesmo, né? Pensando a empresa como um todo, Tudo fez com que fosse melhor. fosse melhor. E vamos analisar então o planejamento financeiro. Como que nós já começamos ele? E aí vamos pensar no fluxo de caixa ou nós vamos pensar no faturamento? Aí é que tá. Ou vou ter que separar os dois? Fluxo de caixa, o ideal é você entender ele como um todo, e aí o faturamento faz parte desse fluxo. Porque quando a gente está falando de fluxo de caixa, é entrada e saída. Então a gente tem que levar em consideração o faturamento. Poxa, mas eu vendi 10 mil, mas eu recebi 5 mil porque eu dividi em 2 vezes. Então, quando a gente está falando de fluxo de caixa, é entrada especificamente e saída especificamente do caixa. Do caixa. No dia, Quando no a gente mês. fala de resultados do exercício, a gente fala de fechamentos globais. Então, eu comprei no meu fornecedor, paguei 8 mil, né?
Na verdade, eu comprei 8.000 no meu fornecedor, só que eu paguei 4 e vou pagar 4 no mês que vem. E vendi isso daí por 10. Recebi 5 e vou receber mais 5 mês que vem. Então, como é que ficaria? No resultado de exercício, venda de 10 e gasto de 8. Gasto de janeiro. Gastei 8, vendi 10. Exatamente. Isso Então, quer janeiro. dizer que isso me gerou um resultado de 2. De 2. Ponto. E no fluxo de No caixa? fluxo de caixa. No fluxo de caixa, eu recebi 5, Gastei 4, recebi resultado 5. de 1.000. 1.000. No mês que vem, mais Gastei 5, recebi 5, gastei 4 e resultado de 1.000. Cada mês eu tive 1.000 de resultado. Agora, no resultado do exercício, em janeiro eu tive o resultado de 2.000 e em fevereiro não tive nada. Então, é uma diferenciação que costuma ser feita também. Fluxo de caixa e resultado do exercício. Isso é importante, então, na hora do seu planejamento, ter essa diferenciação. Então, quando você pensa em fazer um planejamento financeiro, você já começa com pelo menos 2 planilhas. Sim. Quando a gente está falando de resultado... Assim, isso é a visão global sim. do financeiro. Quando a gente vai falar de planejamento, a gente tem que ter todos os outros planejamentos para saber quanto que vai impactar em cada um deles. Mas aqui, por exemplo, no resultado, então assim, eu preciso para ter um bom resultado de vendas de 10.000 de vendas. Então, isso aqui é resultado de exercício. Tá, mas quanto que eu preciso de receber para manter tudo funcionando bem? Quanto que eu preciso de fluxo de caixa? Aí entra no fluxo. Eu preciso, olha, esse mês eu tenho que pagar 20.000 de fluxo de caixa. Uhum. O fluxo de caixa é 20.000 esse mês. Então, o fluxo de caixa tem que ser 20. Então, o meu faturamento desse mês, às vezes, pode ser 40, 50 mil, porque vai dividir em 3, 4, 5 vezes. Lá, dependendo do produto ou serviço. Então, você tem que organizar o seu aí faturamento. Entra o capital do fluxo de caixa. Quanto eu preciso de ter de capital para poder suportar esse período, né, entre o que eu gastei inicialmente até eu terminar de receber do cliente. E aí isso daí já tem que estar contabilizado também. Tem que estar no seu planejamento, levando isso em conta. Então vocês já viram que o planejamento de marketing foi bem tranquilo, vendas foi bem tranquilo, e a hora que você chega no financeiro, por isso que toda empresa é a parte, eu falo que é a parte mais complicada de uma empresa é o planejamento financeiro. Não vou dizer complicada, é um pouquinho mais complexa, a gente precisa dar mais atenção. Trabalhosa. Agora, para você que é pequeno, micro, MEI, e hoje você não faz nada, não se desespera, tá? Tá parecendo que é um absurdo aqui. Começa fazendo o seu controle, começa por aí e depois vai evoluindo passo a passo. Você vai percebendo assim que conforme você vai fazendo, você vai perceber, eu preciso fazer mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. A hora que você vê, tudo isso aqui que a gente está falando vai estar natural para você fazer. Não é um passo que é rápido. Não, é um processo que você vai trabalhando. Você vai trabalhar. Você nunca fez um planejamento financeiro, você não tem controle hoje, você não vai fazer o planejamento já esse mês. Você vai começar fazendo o seu controle. É melhor você fazer o controle, sentar, entender o que você está fazendo, entender o que você vai fazer no mês que vem, e a partir daí você começar assim, aí tenho você vai 3 meses. Tenho 3 meses, eu já tenho uma visão melhor da minha empresa. Se eu já tenho uma visão melhor da minha empresa, vamos pensar o planejamento para daqui 2 meses. Planeja o mês seguinte mais um. Uhum. Vê como que ele atua. Vê se, olha, não, ele se comportou do jeito que eu esperava. Ok, então você já tem um mês já pronto, faz para mais 2. Uhum. Vai ampliando, você vai ver que até o final do ano que vem você já tem o quê? Todo o planejamento, você consegue fazer o planejamento 25 inteiro. Sim. Por quê? Porque você se preparou para entender tudo isso. E quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de análise de cenário futuro. Sim. E se preparar para esses cenários. Então, quando a gente vai estruturando tudo isso daí, principalmente na nossa mente, entender o que eu quero para minha empresa,
como que vai ter os impactos todos de fora na minha empresa e como eu vou me preparar para esses impactos, O que que vai acontecer? Como que vai? atingindo aquele meu resultado que eu quero, aquele meu objetivo. E sempre 3 perfis: otimista, Exato. realista e o pessimista. O que que vai acontecer? Normalmente a gente tem um cenário assim, tudo está caminhando para ser isso. Esse é o realista que a gente chama. O que que a gente vai trabalhar forte para chegar naquele otimista? Poxa, mas e se eu vender, em vez de vender 50, que dentro do realista, parece que vai ser 50, mas eu posso trabalhar de repente para chegar em 60. Então eu vou me preparar sempre, as minhas ações todas de planejamento são focadas no otimista. E o pessimista? Bom, o que que eu preciso fazer para me suportar se de repente acontecer esse daqui, que é a pior situação que poderia ser? Então eu estou preparado para passar por isso. Então, você dentro do planejamento financeiro, você tem que entender como se diz, principalmente a realidade, Sim, ter uma visão da realidade, o que que provavelmente vai acontecer, e aí já fazer alguns planejamentos mais otimistas uhum, e também depois um pessimista, tá? E se acontecer isso, é. estouramos a Terceira Guerra Mundial, e aí o que que vai acontecer? Como isso vai me Como impactar? isso impacta? Ó, Milei ganhou na Argentina. Como que isso me impacta aqui? Vai Exatamente. melhorar? Vai piorar? Aí eu exporto para a Argentina. Como que isso vai impactar? Eu faço viagens, faço turismo, tá? Como que tá o clima? Como que isso impacta? Um exemplo muito bom, né? Pô, eu trabalho com importação, eu importo produtos da China para revender. Poxa, e agora que aumentaram as taxas? Aumentar as taxas. Aumentaram as taxas, né? Como isso impacta no meu negócio, né? Eu estou preparado para suportar essa diferenciação de taxas? E o aumentar a taxa não vai ser só o aumentar a taxa. O seu cliente vai comprar com essa taxa maior? Porque Exatamente. a hora que aumenta a taxa, aumenta o preço, consequentemente. É. Tá? Ele vai comprar na mesma intensidade? Você Uhum. fazia 200 vendas dia e você vai continuar incorporando essa taxa no preço do seu produto. Você vai continuar vendendo os mesmos 200? Sim, Ou você vai vender agora 100? exatamente. Eu E estou aí, preparado para ter essa venda menor. Os meus custos, minhas despesas estão adequadas para essa venda menor? isso daí é extremamente importante você ter também esse planejamento, ter esse Essencial. entendimento que essas ações. Mas o que que eu posso fazer? Planejar, porque já aconteceu algumas situações, outras situações podem acontecer, e aí você vai ter o impacto direto. Mas como evitar que essa situação aconteça? Muitas vezes não tem, é igual às Sim. taxas, Isso está fora do seu está controle. fora do seu Se não controle. está no seu controle, você não tem o que fazer. Agora, o que está no meu controle é como isso vai me impactar. Pô, ele mexeu nas taxas lá, né? O Haddad mexeu, tal, não sei o que mais. Não, não queria de jeito nenhum que acontecesse isso. Ninguém queria, Mas mas já que aconteceu, como eu vou me preparar para que isso não impacte de forma negativa? tão negativa assim no meu É, negócio, que eu consiga. Como que eu consigo manter o meu negócio mesmo com impactos externos? sim, exatamente. Como que eu vou manter o meu negócio dando o mesmo lucro ou até às vezes mais lucro com esses impactos externos que você Exatamente. não tem como controlar? E aí entra um ponto bastante importante. A gente está falando do financeiro, mas todo o planejamento da empresa está impactado nisso. Então a gente precisa, quando a gente cria o cenário, a gente pensa na empresa como um todo. O planejamento financeiro é uma parte desse planejamento maior. Então, quando está impactando a empresa como um todo. Vai impactar no financeiro, mas vai impactar no vendas, vai impactar no marketing, vai impactar no operacional. Então, tudo isso daí tem que estar sincronizado. Como que você vai fazer a divulgação para os preços aumentaram? Como que você vai fazer essa divulgação? Como que vai ser a sua campanha de marketing Exatamente. em cima disso? Vai falar só que foram as taxas? O que que você vai fazer? É.
como que você vai se comportar nisso daí, para você poder o quê? Ter a maior oportunidade de vendas que você precisa. Exatamente. E aqui a gente falou tudo separadinho, né? Cada GFcast desse mês foi sobre um tema de planejamento. Mas na prática, principalmente o pequeno, micro, MEI, ele vai fazer o planejamento como um todo. Ele vai estruturar todo o planejamento dele como se fosse um só. Mas só que ele tem que levar em consideração a parte do financeiro, tem que levar em consideração o marketing, tem que levar em consideração vendas, o operacional dele. Tudo isso daí no planejamento dele. Nossa, mas é muita coisa, eu não vou dar conta. Começa a fazer do mais básico que seja e depois vai evoluindo. O importante é você se preparar para não ser pego desprevenido. Feito é melhor que perfeito. Eu ainda complemento, né? Que perfeito não feito. Não feito. Isso é extremamente importante. Nós falamos assim, as empresas grandes, você tem departamento que faz o planejamento financeiro, planejamento de marketing, planejamento de vendas. Mas o que eu gosto na pequena é que você faz tudo. Você faz tudo. Ele está linkado todos os Essa planejamentos. sincronia que eu tenho falado aqui é muito mais eficiente. Ela vai te dar um resultado muito melhor do que às vezes. O pessoal do financeiro tem essa expectativa, o pessoal do marketing tem essa e da vendas tem essa. E às vezes é numa reunião que E numa alinha. empresa grande, muitas vezes acontece de ter rivalidade entre um setor e outro, e aí assim, não, eu vou fazer isso daqui que é o meu resultado que tem que aparecer. O outro lá, não, eu vou fazer isso daqui que é o meu resultado que tem que aparecer. E aí um não conversa com o outro. Tem Lembra muito quando a gente cacique fala e de pouco índio, né? comunicação? E aí a comunicação não existe, tal, não sei o que mais. Aquela sincronia. Lembra de novo do exemplo do relógio suíço? Várias vezes a gente falou aqui já no JFcast. As engrenagens parece que não se encaixam. Não encaixou. E aí já era. Não vai ter como, você não vai conseguir. Então, quando você vai separar pessoas para fazer o planejamento, ela pode ter esse tipo assim, muitas pessoas querendo mandar e poucas executando. Sim. Quando você é pequeno, a vantagem é essa, é que você muitas vezes planeja e executa. Então, é muito trabalho? É muita coisa? Sim, mas se você fizer bem feito, se você tirar um tempo para isso, o seu resultado vai ser muito melhor. Com certeza, com certeza. E a gente está falando não o resultado de agora, mas o seu resultado futuro. A médio e longo prazo. Exatamente. Eu Exatamente. sempre falo assim, ó, aonde você quer estar daqui 5 a 10 anos. Essencial, nossa visão de futuro. As pessoas, elas têm, hoje eu vejo muitos brasileiros, muitas pessoas que sonham, mas de um tamanho tão pequeno, um tamanho assim, eu quero ter um carro. Tá, tudo bem, eu acho legal, eu quero ter um carro, eu quero ter minha casa própria, eu quero fazer uma viagem. Pô, legal tudo isso. Mas eu quero fazer uma viagem, eu estou aqui em Ribeirão Preto, se eu saio daqui de Ribeirão Preto, eu vou para São Paulo, eu já fiz uma viagem. Sim. Se eu for para Cravinhos já é uma viagem. Eu já é uma viagem. Cravinhos é bem encostado aqui em Ribeirão Preto, para quem está vendo de fora. 15 quilômetros daqui. Agora, eu quero uma casa. Se eu comprar uma casa, um apartamento de 40 metros quadrados, ele é uma casa. Minha casa própria já. Eu vou comprar um carro. Um Fusca é um carro. Agora, qual é a diferença que você tem de sonhar para viajar para Dubai, para a Europa, para os Estados Unidos, e você ir conquistando? Nossa, eu consegui chegar até São Paulo. Nossa, eu consegui fazer uma viagem até o Nordeste. Consegui fazer uma viagem até a Europa. Consegui chegar lá em Dubai. Pô, mas de Dubai eu quero ir para onde? Agora eu quero ir para o Japão. Sonhar não paga. Sonhar não paga. E o tamanho do seu sonho é o tamanho do seu planejamento. O sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo tipo de trabalho. Mesma coisa. Então, vale muito mais a pena você sonhar grande. Não lembro quem disse uma vez, né? Mas faz bastante sentido, né? Se você mira as estrelas, pelo menos a lua você pode acertar. Então, poxa, eu quero viajar para Dubai, como é o seu caso, você falou, né? Eu quero viajar para Dubai, então não sei o que mais.
De repente, não fui para Dubai, mas eu fui para o Nordeste. Pô, já é um baita de um resultado legal. Já é um Agora, resultado. continua lá na minha mira, Mas a minha Dubai. meta, a minha meta é É lá. trabalhar para ir para O lá. que vai acontecer? E qual que é a diferença de você chegar ou não chegar lá? Planejamento. Planejamento. Se eu planejo, eu posso. E aí entra a questão de metas, né? Meta tem que ser realista, né? Ao mesmo tempo que ela tem que ser, a gente chama de alcançável, ela tem que ser relevante. Então, poxa, eu quero chegar lá. Eu tenho como condições agora de chegar esse ano? Pô, mínima condição. Mas daqui a 3 anos eu consigo construir tudo que eu preciso para poder chegar lá. Então, opa, para 3 anos, sim. E aí entra o quê? A importância do planejamento. Exatamente. E aí entra a importância de você acompanhar isso. Por isso que eu falo assim, ó, se você sonhar pequeno, se você quer fazer uma viagem e qualquer viagem tá bom, o seu planejamento também vai ser pequeno. Uhum. A sua ação muitas vezes nem tem nem planejamento. tem planejamento. Simplesmente acontece. Nossa, me chamaram para ir ali para São Paulo. Vamos para São Paulo, então tá bom. Foi, já fiz a minha viagem desse ano. Agora, quando você tem um sonho, você quer alcançar alguma coisa, e aí pode ser tanto empresarialmente quanto pessoalmente, os dois, ambos. Uhum. Aí você vai aproveitar tudo isso que nós falamos durante esse mês, vai planejar e vai o quê? Organizar a sua vida para realizar esse sonho. E pode ser da empresa ou pode ser pessoal. Aproveitando isso que você disse, né? Desde que nós começamos o GIFcast, a gente vem fazendo uma construção, episódio por episódio. Se você tem a sua tríade estratégica bem elaborada, dentro dela você tem a missão, você tem os valores, mas principalmente você tem a sua visão de futuro. Visão de futuro é onde eu quero chegar. Se eu tenho a visão de futuro, eu trabalhei nessa visão de futuro a partir de um sonho. De um sonho. Só que essa visão de futuro ela vão virar objetivos para minha empresa. E da minha empresa com esses objetivos, eu transformo isso em metas. Para eu alcançar essas metas, eu preciso de um planejamento, e aí vem o planejamento estratégico e o plano de ação dentro dele. Para eu poder cumprir essas metas. Então, percebem? O planejamento me gerou ações que no dia a dia é o que eu vou fazer. Eu vou fazer essas ações aqui, só que eu fazendo essas ações, eu vou alcançar a meta que eu estipulei, o conjunto dessas metas que eu vou alcançando me dá o objetivo, e o conjunto desses objetivos a minha visão de futuro. Então eu realizei o meu sonho. Vocês entenderam? A construção de tudo. Vocês entenderam porque cada assunto. Então, se você perdeu qualquer episódio do GIFcast, aproveita, faz maratona, tá? Nossos episódios aí, em média, nossa 1 hora de bate-papo, que você vai poder o quê? Chegar a realizar os seus sonhos, tá? Então, esse é o nosso principal objetivo. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita, se inscreva, tá? Já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa o seu comentário também. Tire dúvidas. Nós estamos aqui, recebemos várias mensagens aqui na última semana sobre o planejamento de marketing e o planejamento de vendas para dar algumas dicas. Nós colocamos ali para as pessoas no privado, mas nós queremos que vocês coloquem o quê? Aqui também. Não precisa mandar para nós só, no nosso particular. Não precisem ter medo. Não tenha medo. Eu sempre falo uma coisa, ter vergonha e não ter vergonha dá o mesmo trabalho também, tá? Você mandou a mensagem para mim, eu vou te responder, mas o que vai pensar? Eu vou pensar a mesma coisa que você mandou para mim e que está com uma dúvida, e eu vou te responder. Quer seja pelo WhatsApp, quer seja aqui pelo YouTube. Então fiquem tranquilos, tá? Não tem problema, pode mandar mensagem, pode deixar seus comentários. Se está gostando do episódio, também deixa o seu comentário aqui, porque isso daí faz ter melhor resultado, também vai proporcionar o quê? Novos temas para vocês. Nós vamos conseguir temas novos, tirar dúvidas das pessoas. Se está gostando, deixa o joinha também. Já deixa o joinha e compartilha. Nós não estamos pedindo nada para você, só o quê? Compartilhe.
tá? Se você fizer isso daí para nós já está ótimo. Se gostou do conteúdo, compartilha com os amigos para eles também assistirem. Compartilha com os inimigos, porque eles também vão achar ruim. Então, se você não gostou, compartilha com quem não vai gostar também. Aumenta a visualização e aumenta o alcance. As pessoas vão ficar bravas e também não vão gostar da gente. Não tem problema nisso, tá? Não se preocupa. Mas se você gostou, compartilhe ainda mais, porque aí mais pessoas vão se desenvolver, mais empresas vão crescer e o nosso mercado cada dia vai estar mais profissional e melhor também. Marcos, E, vamos. e esse é o nosso objetivo, né? É justamente colaborar para que todos os empresários tenham condições de fazer as suas empresas decolarem e se transformar em negócios prósperos. Esse é o nosso Esse grande é o nosso objetivo. grande objetivo, tanto com o seu instituto que você tem toda a parte de mentorias, Sim. Fala um pouquinho também como que funciona essas mentorias. Bom, lá no Instituto Ferri, a gente tem mentorias para trabalhar a mentalidade do empresário, tornando ele mais empreendedor. Quando a gente fala de empreendedor, isso tem várias vertentes. Tem a parte de liderança, tem a própria empresa para ele cuidar, tem também a questão de planejamento, a questão de produtividade. Então a gente tem treinamentos para tudo isso daqui, além de uma mentoria direta para quem quer fazer com a gente também. Então, se você quer se desenvolver ainda mais, que aqui é assim, ó, é um conteúdo bem tranquilo, um bate-papo. Agora, você quer colocar a mão quer fazer o planejamento, quer colocar a mão na massa, pegar e começar a executar e ver se está legal, como que você pode fazer, é só entrar em contato aqui conosco, entrar em contato com o Marcos Ferri, que você vai ter o quê? Mentorias que vai poder aproveitar esse material e desenvolver você profissionalmente e também a sua empresa, para alavancar a sua empresa. E se você quiser todos esses episódios do GIFcast e também mentorias nessa área de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento empreendedor, também você pode estar entrando no nosso portal, que é o Rota para o Sucesso, que vai ser o quê? O caminho da sua empresa rumo ao sucesso. Então, como que nós vamos transformar como você está hoje, o que você está sentindo hoje e levar você à realização dos seus sonhos. Então, nosso objetivo é alavancar o seu negócio, alavancar você, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, na área da estética e na área da saúde, para o Rota para o Sucesso. E no Instituto Marcos Ferri, para todas as áreas, né? Para todas as áreas. A gente consegue trabalhar a mentalidade do empresário. Então, a gente usa o próprio conhecimento dele do negócio para isso acontecer. E você que é profissional da área da saúde, também nós temos aqui com o Marcos também todas essas atividades aí para você se desenvolver pessoal e profissionalmente. Afinal, o pessoal da estética e da saúde também são empresários. É o que mais são. Precisam de clientes? Do mesmo jeito. Se você só vai atender se você tiver cliente. Exatamente. Se você fizer um bom marketing, boas vendas, um bom planejamento financeiro, senão não adianta. A gente sempre fala, né, nos bastidores, o pessoal da área da saúde foi treinado para executar bem os processos. Mas são excelentes operacionais. Nossa, operacional não tem. Não adianta, são excelentes. Mas na parte empreendedora... Eu gosto... Eu já falei em alguns episódios atrás, né? São 3 mentalidades do empresário. A do empreendedor, a do gestor e a do operacional, do técnico. O pessoal da área da saúde e da estética está muito bem preparado para ser técnico naquilo que ele faz. Perfeito. O gestor e o empreendedor acabam ficando para trás. É muito engraçado. Eu vejo, quando nós começamos a conversar com essas 3 diferenças, eu vejo hoje, por exemplo, muito enfermeiro. Eles vão muito para a área de gestão hospitalar. Então, aí o que acontece? Eles saem da faculdade, excelentes na parte técnica, só que são contratados para a parte de gestão. O que acontece? Eles fazem praticamente uma nova faculdade na área de pós-graduações para poder se especializar na parte de gestão hospitalar. Para conseguir gerir. Porque na faculdade não tem isso.
E isso acontece com todos os profissionais da área de saúde que Sim. vão para a área de gestão. E a hora que vai para a área da empresa, monta a sua própria empresa, então isso está bem distante lá da faculdade. Por isso, o nosso GIFcast aqui para você também aproveitar e se desenvolver nessa área empreendedora, porque nós vemos no Brasil assim, o maior número de empreendedores e muitos com sucesso e muitos também patinando aí no mercado. Infelizmente, o número ainda é muito grande daquelas empresas que abrem e acabam fechando até 3 anos, em torno de 68%. A gente esticar para 5 anos, vai quase 80%. Então, está começando a diminuir? Sim, mas ainda é muito alto. Imagina, 68% das empresas que abrem e acabam fechando é muita coisa. É muita coisa. E É muito justamente por sonho causa desse sendo deixado ponto, para trás. só está preso no operacional. Sonhos que não são realizados porque você está preso no operacional. Está fazendo, faz muito bem, executa muito bem, Sim, mas não vende, é, não capta, não gere. não gere. E Isso não, uma das coisas que eu gosto não muito assim, da administra. principal característica do empreendedor é a visão além do tempo. A visão além do alcance. É o que eu gosto de brincar mesmo. A visão além do alcance. Ele enxerga lá na frente para ele saber o que ele vai fazer hoje. E aí vale para você que é profissional da área da estética, quando você faz o seu planejamento do seu paciente, que você planeje, nossa, eu quero que ele esteja assim. Faz a mesma coisa com a sua clínica, faz a mesma Isso. coisa para o seu espaço, que também vale muito a pena. Com certeza, sim. Vamos lá então para a nossa mensagem final já? Vamos Já lá, vamos lá. Já estamos chegando aí praticamente com 1h15 de episódio. Uau, nem percebi. Hoje foi assim, passou o tempo rapidinho. Nossa. Bom, assuntos que eu adoro conversar, né? Então nem consigo perceber. Já vai muito rápido. Então vamos lá para a nossa mensagem final agora. Vamos lá. Bom, você que é empresário, vive nesse mundo turbulento e tudo mais. Planeja muito bem o que você quer para sua empresa. Pegue todos os aspectos da sua empresa, sincroniza tudo isso daí. E quando você for trabalhar o seu financeiro, que foi o nosso tema de hoje, você faça esse planejamento financeiro sincronizado com tudo. Começando lá pelo seu controle para você estar preparado para esse planejamento. E, principalmente, avalie o que você tem feito, os resultados que você está alcançando, porque parte do planejamento é a ação. Mas a avaliação também faz parte, e se o resultado não está indo para o lado que você quer, o seu objetivo, repensa e reformule o seu planejamento. Porque aquele planejamento inicial pode não ser o adequado para o objetivo que você quer alcançar. E isso também faz parte do planejamento. Tá? Principalmente, assuma os resultados que você vai receber depois. Planejar é gerar resultado. Sem dúvida nenhuma. Plantou batata, colheu batata. Exatamente. Isso é extremamente importante. Então, quando você pensar em planejamento, o que você planejar é o que você colhe. O que você deseja colher no final do seu ano. Então, isso é uma coisa que eu deixo aqui de dica para você. Então, planeje para... Você quer colher batata? Plante batata. Quer colher cebola? Plante cebola, não plante batata não. Sim. Que você vai colher o que você plantar. E eu até complemento um pouquinho. Além do plantar, saiba o que você tem que fazer para que aquilo frutifique e te dê a cebola, a batata, a maçã, a pera, aquilo que você desejou quando você plantou. Então, pessoal, quero agradecer vocês a mais uma semana, mais um episódio aqui do GIFcast. É um prazer estar com você aqui e desejo a você uma ótima semana, bom planejamento, aplique esse conteúdo, faça o seu planejamento e deixe aqui nos comentários também o seu planejamento depois, se deu certo, o que você achou, como que foi o seu resultado, também isso vai ajudar muito as outras pessoas que também estão assistindo a este vídeo. E não fiquem tímidos, não precisa mandar no nosso privado não, pode mandar aqui mesmo. É muito legal você compartilhar as suas dúvidas, as suas experiências, porque outros empresários também podem ter a mesma dúvida,
a sua experiência pode colaborar no resultado daquele outro empresário também. Então, esse compartilhamento faz com que todos nós cresçamos. É isso aí. Pessoal, uma boa semana e até a nossa próxima quarta-feira com mais um episódio do GFcast. Qual vai ser o assunto? Até quarta-feira que vem, vamos trazer uma surpresa para vocês, porque já vai ser dezembro. Você está preparado para dezembro? Dezembro está chegando aí, já final do ano, praticamente mais 3, 4 semanas aí já e vamos encerrar mais um ciclo. Não é mais um ano, é mais um ciclo. Que dia 1º de janeiro estaremos novamente aqui. Novo ciclo e continuando no ritmo. Um grande abraço e uma boa semana. Até!